A gente até o momento teve um faturamento de 2.270, lembrando que isso é desde o dia 1º, né? 1, 2, 3. E tivemos 101 vendas. Você pode ver que aqui, ó, o que acontece? Ontem a gente faturou mais do que anteontem, do que o dia 2. Por quê? Por conta da estratégia de vários valores que a gente utiliza dentro do nosso funil. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu primeiro vídeo do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Jota. Tô fazendo esse vídeo aqui mais para incentivar vocês a estar entrando no digital, especificamente para o X1 automático, tá bom? Para quem não sabe, hoje eu trabalho com X1, né, low ticket, só que ele é totalmente automático diretamente no WhatsApp, tá? Vou mostrar um pouco para vocês de como que funciona a minha estrutura. Essa daqui é uma das ofertas que a gente roda. Essa aqui é uma oferta que eu posso mostrar, se vazar alguma coisa não tem problema, mas para mostrar para vocês que é possível, né? No dia de ontem a gente teve 37 vendas, R$839 faturados e aqui a gente usa algumas estratégias, né? Uma estratégia específica que são de vários valores. Pode ver que alguns leads eles mandam R$19,90, R$20, R$39,90. Ontem teve até um lead que mandou aqui, ó, R$50, né? Isso aqui é um ticket bem interessante pra gente. Então alguns mandam R$29,90 e aí tu para e pensa, caramba, 37 vendas é nada. Exatamente, pessoal, não é nada 37 vendas. Nessa oferta aqui a gente reviveu essa oferta recentemente. Antigamente a gente batia 2.000 de faturamento com ela por dia, dava mais ou menos R$1.000 de lucro e a gente tinha cerca de 120 a 150 vendas por dia, assim, mas aí ela acabou morrendo e a gente ressuscitou de novo ela através de alguns criativos. Vou mostrar para vocês aqui o nosso gerenciador de anúncios, né? Isso aqui foi ontem, dia 3 de fevereiro, foi quanto a gente gastou. A gente tá com esses 3 criativos aqui, estamos rodando em 3 telefones diferentes, porém esse daqui, o criativo 1, é o que realmente tá trazendo grande parte das vendas. Aqui, como vocês podem ver, não tá marcada todas as vendas, mas a gente teve um investimento aí de 266 com 61 de ads para retornar aí, foi mais ou menos um ROI de 3, mais ou menos não, foi um ROI de 3 aí, que foi muito bom pra gente. Normalmente, muita gente fica muito preocupado quando vai fazer aqui os anúncios, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que analisar, será que eu tenho que olhar CPM, o que eu preciso olhar? Gente, vou ser bem sincero com vocês, essa minha parte aqui, inclusive, é meio desorganizada, porque eu tive que trocar de BM recentemente, e aí eu não acabei não organizando do jeito que eu gosto, tá bom? Mas vocês podem ver que o CPM tá relativamente baixo, tem dias que ele bate R$20, são dias que não vendem tanto, mas é normal, isso aí é uma coisa que a gente não tem muito controle. O que eu olho muito, custo de conversa aqui, e também venda, que é o CPA, né? Custo por aquisição. Porque assim, quando o teu criativo ele é bom, ele vai vender de qualquer forma. Então, se não teve venda, é porque o seu criativo não está bom. Independente do CPM. Teve dias ali que eu tive um ROI de 3, 4 com CPM de R$25, entende? Então, no X1 a gente não olha muito para essas métricas, pelo menos não eu. Não perco tempo tentando analisar coisas as quais não estão 100% no meu controle. E o que está no meu controle? Fazer teste criativo todo dia. Então, a gente sempre tenta manter um padrão hoje na empresa, né? De fazer teste criativo todos os dias para poder sempre estar validando coisas novas. Então, a gente começou por esse daqui, a gente testou alguns outros, né? Esse daqui foi outro que foi bom. Criativo 3 também tá indo mais ou menos. Ontem eu tava com orçamento um pouco mais baixo, hoje eu aumentei eles de 40 foi para 80, o outro tava 45 foi para 90 e esse daqui ontem estava em 150, 130, aumentei 20%, foi para 156. Depois aumentei mais um pouco, foi para 167 e aí hoje eu mantive ele em 189, tá bom? Vou mostrar um pouco também aqui da nossa planilha de como que tá sendo esse mês de fevereiro nessa oferta aqui. Então nessa oferta aqui, no mês de fevereiro, a gente investiu até o momento R$787. O nosso custo por conversa tá alto, tá? 2,25, tá? A média, mas geralmente fica um pouco mais baixo. A gente até o momento teve um faturamento de 2.270, lembrando que isso é desde o dia 1º, né? 1, 2, 3. E tivemos 101 vendas. Vocês podem ver aqui também que aqui a gente teve 2 dias que vendeu R$37, 37 vendas, né? Por coincidência, teve a mesma quantidade de vendas 2 dias. Mas você pode ver que aqui, ó, o que acontece? Ontem a gente faturou mais do que anteontem, do que o dia 2. Por quê? Por conta da estratégia de vários valores que a gente utiliza dentro do nosso funil. E o que consiste essa estratégia de vários valores? A gente não deixa um valor fixo ali pro produto. A gente simplesmente faz uma tabelinha de valores pedindo uma contribuição voluntária da pessoa que ela pode escolher entre os valores aos quais ela queira mandar, entendeu? Então, ontem teve uma pessoa que mandou R$50, a gente aumentou o ticket, teve pessoas que mandaram R$39,90. Teve dias que 5, 6 pessoas mandaram R$39,90 seguido, assim. E é muito interessante isso, porque querendo ou não, hoje o nosso ticket é R$19,90. É o ticket mínimo que eu gosto de trabalhar nas ofertas justamente para ter um lucro maior. Então o nosso ticket é R$19,90. Aí vem alguém e manda R$39,90. Ou seja, foram 2 vendas em uma. Isso aumenta muito, duplica meu faturamento. E então isso é o que muitas vezes acaba trazendo esse ROI de 3, 3,15. Isso ajuda demais. Então
Então aqui, o nosso ticket médio de ontem foi de 2,27. No todo, né, nesses últimos 3 dias está em 2,50. Nosso custo por aquisição está de 10,40. No dia primeiro, a gente não teve um dia muito bom de lucro, porque eu fiz algumas alterações, tanto que aqui eu faço algumas anotações para mim, né? Que C2 antigo vendeu mais no G8, subimos 2 criativos em outra conta de anúncio, né? Que não deu boa. Aí eu coloquei aqui no dia seguinte, os criativos antigos deram errado, então desativamos, mantivemos o orçamento. Então você pode ver que eu sempre coloco essas anotações justamente porque para eu conseguir lembrar no final do mês o que eu fiz no começo do mês que deu certo. Essa é a forma que eu achei para estar sempre me organizando e mantendo uma constância de informações onde eu consigo saber o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu posso refazer, que deu certo, entende? Então aqui a gente tem os 163 de lucro, tivemos uma conversão de 12,11%, né? No dia 2 e dia 3, você vê que a nossa conversão foi de 33%, 31%. Eu tenho que até fazer mais uma tabelinha aqui mostrando a média de conversão que a gente tem no funil. Porém, fica nessa média, fica entre 20% a 30%. Vai depender muito do dia. Eu vou até mostrar no mês de janeiro para vocês como é que ficou. Mas é uma planilha, essa planilha que eu gosto muito de utilizar, porque, digamos aqui, coloquei R$1.000 em ads, veio 500 pessoas. Tu vê que o CPL calcula automaticamente, né? O custo por lead. Aí a gente faturou aqui, sei lá, R$2.500 e teve, mais de 160 vendas. Então aqui ele já calcula meu ticket médio aqui, ó. Ele já faz todo o cálculo aqui, entende? Ele já traz aqui para planilha o valor da convertido, né? Se eu colocar aqui, teve só 1.100 de faturamento, ele coloca 100 de lucro, coloca o ROI aqui também. Mas se eu colocar 900, olha o que acontece. Ele já coloca menos 100 aqui. Então, isso daqui também, ele vai mudando, né? Se, tiver tudo negativo, isso daqui, o ROI tá ruim. Tanto que se eu apagar esses daqui, ó, ele já muda aqui. O ROI tá ruim, entende? Então, é uma planilha que eu gosto muito de utilizar justamente para controles aqui da operação. Eu tenho várias planilhas dessa. Essa aqui é dessa oferta. Mostrando aqui para vocês um pouco do mês de janeiro. O mês de janeiro foi um mês bem fraco para essa oferta aqui. A gente investiu 5.482 de ads, entrou quase 2.700 pessoas dentro do funil e tivemos 630 vendas, com um faturamento de 3.887. Isso daqui foi um resultado bom, teve 8.400 de lucro. Lembrando que aqui a gente estava utilizando uma BM, que ela era conta brasileira, ou seja, eu estava cobrando os 12% de imposto, o ISS, o PIS e COFINS, né? Então eu fiz o cálculo, eu não fiz o cálculo do mês todo, mas eu tinha feito o cálculo dessa última semana aqui, tinha dado quase R$500 assim, só de imposto, foi uns 400 e pouco. Então vocês podem ver aqui, ó, que teve dias que a gente teve uma conversão de 23, 20, 11, 37, 35, 31. Aqui mais para baixo a gente teve uma conversão de 25, então tu vê que a média é entre 20 a 30. Tem dias melhores, tem dias piores. Mesmo nos dias piores, com 16%, a gente consegue sair com lucro de 495. Então, para algumas pessoas isso é pouco, para algumas isso é muito. Pra gente, na atual situação da gente, onde a gente tem escritório, a gente tem outras ofertas rodando, a gente trabalha com outras coisas do digital também, realmente é um valor baixo, assim, por dia, né? Mas é uma coisa que a gente faz aqui, que não paga algumas continhas, e a gente consegue fazer até um conteúdo aqui para vocês, mostrando a realidade do dia a dia. Jota, mas por que vocês ficaram 10 dias aqui sem rodar? Então, o que aconteceu? A gente tava tendo aquela onda de queda de chip, que todo mercado tem os seus prós e contras. E os contras do X1 é a queda de chip, e a gente ficou 10 dias aqui sem rodar, e mesmo assim a gente conseguiu sair com um lucro de R$8.400, com R$13.000 faturados, quase R$14.000. Então a gente acredita que na média que a gente estava aqui de R$400, a gente acredita que a gente teria feito pelo menos uns 12 mil de lucro ali, mas como a gente trabalha com outras coisas no digital, a gente acabou não se preocupando com isso, né, de vamos ter que aquecer chip e vamos voltar, continuar. Não, a gente simplesmente decidiu parar durante esses dias aí, até as quedas normalizarem, demorou 10 dias para normalizar, e aí ela normalizou, e aí continuamos rodando aqui. No primeiro dia a gente já investiu 132, voltou 408, então você vê que mesmo com esse espaçamento aqui, ó, aqui foi um dia que caiu o chip, esse aqui eu nem fiz anotações aqui, mas foi um dia que caiu o chip, eu lembro, e aí depois disso a gente só voltou 10 dias depois, praticamente, quase 11 dias depois, na verdade, e aí já voltamos com lucro de 270, depois 360, 380, entende? Então vai variando, teve dias aqui bem legais, esse daqui, ó, esse dia a gente bateu 745 de lucro, então foi bem interessante com 53 vendas. Nosso ticket médio também no mês de janeiro a gente ficou com 22. Vou até mostrar aqui para vocês na conta da Infinity Pay, que é onde eu utilizo, né, para cair as vendas dessa oferta. Vamos ver se vai carregar. Então foram
692 vendas no último mês, 15.333 faturados, né? Então, para vocês verem que realmente dá para fazer acontecer, né? E como eu falei para vocês aqui, ó, venda de vários valores, né? E esses 9,90 aqui foi de hoje, se não me engano, que ela mandou, foi a mesma cliente, ela mandou errado, mas tu vê que são vendas de vários valores, 50, 39, 29, 24,90. E daí vocês se perguntam, tá, mas como que você deixa automático se você trabalha no X1? Basicamente a gente utiliza hoje um sistema chamado Leona. Eu até coloquei aqui, ele é um sistema bem completo, tá? Ele tem bastante funcionalidade e até deixei aqui para vocês verem um pouco do funil que a gente trabalha. É um funil bem simples aqui. Eu até vou deixar ele na descrição, caso vocês queiram. É o funil de 10k dia, que ele é um funil que já vendeu 10 mil dia, tá? Aqui no WhatsApp. Então você vê que ele é bem simples. Ele tem a primeira parte, aí tem os blocos de aguardando resposta, para caso o cliente fale não ou fale sim. Caso ele fale não, ele vem aqui para uma condicional. Se ele fale não, ele já automaticamente, sem problemas, fica com Deus, ele já encerra ali. Que um grande problema da queda de chips era excesso de mensagens enviadas para o cliente. E muitas vezes era o que o cliente acabava bloqueando a gente. E nessa tinha a queda de chip, porque, para quem não sabe, o WhatsApp ele tem, digamos, uma porcentagem que ele calcula por chip. Se o chip está recebendo muitos bloqueios por dia, por semana, por mês, tende a piorar a qualidade do chip e ele acabar caindo com o tempo, tá bom? Sendo restringido e depois sendo banido. E aí a segunda parte, que é o entregável, né? A parte do entregável toda. Aqui é a parte onde a gente faz o funil, né? Aquela parte do funilzinho de vendas. E aqui botão do Pix e áudio cobrando a pessoa e finalizou. Claro, isso aqui é um funil bem simples. A gente tem um funil mais completo, onde a gente manda o remarketing, a gente manda um upsell para aumentar o ticket médio também da operação. E isso ajuda demais também. Então, só para resumir aqui para vocês, o que acontece aqui no X1 automático? A gente tem a espionagem, né? Que basicamente a gente faz de forma nativa, onde a gente não gasta nada, né? R$0. Porque a forma nativa que a gente fala é o quê? Diretamente no Instagram. Tu consegue achar qualquer oferta no Instagram desde que você realmente utilize o Instagram da forma certa. Isso eu posso falar mais no outro vídeo aqui para vocês também, mas a espionagem é de forma gratuita. Você também pode utilizar outro aplicativo dentro ali do próprio Google Chrome como extensão, onde a gente pesquisa as ofertas dentro da própria biblioteca de anúncios, tá? Oferta. A oferta, você vai precisar de uma oferta legal, uma oferta que vende. Isso vai ser em conjunto com a espionagem, porque você vai entender se ela está escalada, se não está, se está sendo vendida, se não está, beleza? E eu sempre gosto de trabalhar com ticket de R$19,90. Parte de criativo. Criativo, muita gente gosta de fazer o próprio criativo ou delegar. Eu hoje prefiro delegar. Eu coloquei aqui R$0 250. Por quê? Hoje eu pago R$250 para uma moça para ela fazer os criativos para mim. Os criativos dela são muito bons, eu gosto bastante. Tanto que esse faturamento todo que a gente teve aqui em janeiro dessa oferta que reviveu foi graças a ela, por conta que ela fez um criativo muito bom, né, e reviveu a oferta. Ou você pode fazer o criativo você mesmo, que aí você não gasta nada. Lembrando que você tem que ter uma copy boa no criativo, você precisa um criativo que chame a atenção os 3 primeiros segundos, né, um hook muito bom. E aí você, com o tempo, você vai pegando o feeling do criativo. E o Leona é o bot que a gente utiliza hoje para fazer toda essa parte ali do X1 automático, porque sem ele a gente não consegue fazer isso, a gente tem que atender um por um no dedo. Então o Leona realmente facilita muito a nossa parte hoje para estar fazendo isso. E eu vou deixar aqui na descrição também, tem um link de 7 dias, você pode criar sua conta ali, tem 7 dias gratuitos. Depois você pode estar pagando também. Então tem alguns processos da documentação do X1 que eu fiz. Eu até vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem olhar melhor sobre os criativos, as versões, como eu coloco, a psicologia, o ângulo, o formato, né? Escrever algumas coisas para vocês, o funil, né? Mapa do funil. Basicamente ele funciona, né? Anúncio, WhatsApp, oferta e pagamento. É bem simples. Aqui na época eu estava utilizando o Bot Pro, que é o mesmo dono do Leona, só que hoje eu só utilizo o Leona porque ele veio com um sistema de proxy ali próprio que é muito bom e diminui muito a queda de chip. Não impossibilita a queda, mas ajuda. O Eleven Labs para fazer as vozes do funil, o TurboScribe para poder transcrever um criativo ou um áudio, e o ChatGPT aí para estar podendo fazer algumas alterações também. Entregável, né? A gente sempre faz ali, ó, descrição, app usado, né? A gente hoje trabalha não só... antigamente a gente trabalhava entregando o e-book em PDF, depois a gente começou a passar pelo Notion, depois do Notion a gente começou a usar o Drive e hoje a gente usa ele em formato de aplicativo. Preço mínimo R$19,90, como eu falei para vocês, e formato de entrega aí, tu pode entregar um e-book ou uma videoaula, e hoje eu prefiro entregar videoaula, que passa mais credibilidade e, consequentemente, você consegue aumentar o teu ticket do produto. Conto de anúncio IBM. Hoje eu tenho 4 BMs que eu utilizo, mas uma é para cada segmento. As campanhas eu sempre utilizo ou maximizar conversas ou maximizar o número de compras. Isso aqui tá até desatualizado. Hoje eu estou utilizando mais maximizar o número de compras por mensagem. Tá vindo leads mais qualificados. Bom, isso aqui é dona de mim, ex-namorada, tia, amigo.
amigo, primo, isso aqui são as contas que eu tenho. Método de pagamento, cartão, sempre utilize cartão, porque caso o Facebook dê um ban na sua BM ou na tua conta de anúncio, você não perde o teu dinheiro que você colocou no cartão, no pré-pago, alguma coisa assim do tipo, tá? E continue esse aquecimento, né? Hoje a gente tem 14 celulares na operação, são 10 Androids, 4 iPhones, né, iOS, um chip por aparelho, chip aqui, fazendo aquecimento automático. A gente utiliza também um SaaS que ele faz um aquecimento automático, que eu vou deixar o link na descrição, para quem quiser conhecer. É um SaaS que integra todos os aparelhos, envia mensagem, áudio e imagem entre si, mantém ativo de 6 a 8 horas por dia, né? Você pode escolher quantas horas por dia você quer manter ele ativo, consegue fazer com que eles aqueçam durante 7 dias. E aqui eu fiz um cálculo para vocês entenderem mais, que tipo, se você traz 150 pessoas por dia e você tem uma taxa de conversão de 22%, você tem 33 vendas. Então 33 vendas vezes 20, a gente está falando de 660 faturados por dia, vezes 30, quase 20 mil reais. Então, você entende que mesmo com pouco orçamento, né, dá para fazer muito dinheiro. Você pode cobrar mais caro no produto e, melhor de tudo, você consegue fazer venda no primeiro dia. Pessoal, a gente para fazer teste aqui, a gente coloca 40 reais de orçamento. Aqui, ó, orçamento de 40 reais, 40 reais, 40 reais. Pensa só, você tem 5 criativos. Você coloca 40 reais cada criativo. Você tá falando de 200 reais de teste. E se um criativo vender, como foi o nosso caso aqui, onde a gente teve 13 mil faturados, pensa só, um criativo, você gastou 250 reais para fazer 5 criativos, você investiu mais 200 ali no Ads e fez aí 13.800 reais em um só mês. Então isso aqui é mais para incentivar vocês. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários aí, ou me chama no Instagram, meu Instagram vai estar aí embaixo também. E fica essa mensagem para vocês: brick by brick, tijolo por tijolo, construa sua história, faça acontecer, não espere o seu amigo, não espere a sua namorada, não espere os seus pais, faça, é simples, o jogo é simples, é só questão de sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer. É isso aí, valeu rapaziada, até a próxima.